Pois muito bem, meus amigos. Uma pergunta que não quer calar. Existem fontes históricas não cristãs, que afirmam a existência de Jesus Cristo? Você acha que Jesus Cristo existiu realmente? Ou é só um mito? Nós temos o Novo Testamento, os evangelhos sinóticos, os quais, dentro das 4 linhas, podem nos mostrar os feitos, os milagres, curas e toda a vida do Mestre Jesus de Nazaré. Mas fora do Novo Testamento é difícil traçar uma linha do tempo sobre Jesus Cristo. Eu vou procurar aqui nesse vídeo mostrar 2 fontes. As fontes judaicas, que é o Talmud, por exemplo, que os rabinos falam pelo Talmud sobre Cristo, os cristãos, e também Flávio Joséfo. Foi um grande historiador judeu, Flávio Joséfo. E também os historiadores romanos. Vamos começar com Flávio Joséfo. Era um historiador judeu de 37 depois de Cristo a 110 depois de Cristo. Ele era de estirpe macabeia, sabiam? Flávio Joséfo era de estirpe macabeia. No seu livro Antiguidades Judaicas, entre aspas, 1863, refletindo sobre perturbações havidas na administração de Pôncio Pilatos, na Judéia, ele destaca, abre aspas, nesse tempo existia também Jesus, homem sábio, se entretanto for lícito chamá-lo homem. Foi um mestre de obras admiráveis, mestre daqueles que com alegria recebem a verdade. Atraiu a si muitos judeus e gentios, muitos. Ele era o Cristo, denunciado pelos nossos maiores. Pilatos mandou crucificá-lo. Vocês sabem da história. Não cessou de ser amado pelos que a princípio o reverenciavam. Apareceu-lhes no 3º dia ressuscitado, tal como haviam declarado os divinos profetas da antiguidade, assim como outras 1000 maravilhas a propósito dele. E a seita dos cristãos, que dele recebe o nome, dura até os dias de hoje, fecha aspas, ponto. Olha que testemunho lindo do Flávio Joséfo. A segunda notícia indireta sobre Jesus mencionada por Flávio Joséfo é a do processo e apedrejamento de São Tiago. São Tiago, nós vamos entender quem é, abre aspas. Anás, porque Anás, ele era o sumo sacerdote. Anás acreditou que com a morte de Festo era a ocasião de reunir o Sinédrio e apresentar diante do Sinédrio, o irmão de Jesus chamado Cristo, cujo nome era Tiago, alguns outros. Os acusou de ter violado a lei e os entregou para que os apedrejassem, fecha aspas. Está em Antiguidades Judaicas 20:200. A maior parte dos pesquisadores aceita a autenticidade dessa passagem, justamente porque temos notícia do apedrejamento de Tiago, apresentado como, entre aspas, irmão de Jesus, chamado Cristo, fecha aspas. O Talmud, o que é o Talmud? Agora, outra testemunha judaica. O Talmud é uma coleção dos livros mais sagrados do judaísmo. É o Talmud. Ele oferece também, da sua parte, 2 notícias sobre Jesus. A primeira notícia, cujo texto também se discute do ponto de vista crítico. Diz o seguinte, abre aspas, na véspera da Páscoa foi sepultado Yeshua. Durante 40 dias antes da execução, saiu um arauto e gritou, abre aspas, Yeshua, sai para ser crucificado, porque praticou feitiçaria e incitou Israel à apostasia. Ponto. Todo aquele que possa alegar algo em seu favor, que se apresente e advogue por ele, isso é por Yeshua, Jesus. Porém, como ninguém se apresentou a seu favor, foi sepultado na véspera da Páscoa. Fecha aspas. Existe a opinião bastante difundida de que este texto é uma deformação polêmica da tradição cristã.
Nele, Jesus aparece como um mago, um sedutor e um agitador político. Continuando no Talmud, o segundo tratado do Talmud dá outra notícia, 2 pontos, abre aspas. Nossos rabinos ensinam que a mão esquerda rechace, porém a direita atraia sempre. Não como Eliseu, que rechaçou Gesazi com ambas mãos, e não como Rabi Yoshua ben Perajá, que rechaçou Jesus, o Nazareno, com ambas as mãos. Isso é o Talmud. E os romanos? Podemos citar Plínio Moço, Cornélio Tácito, Suetônio e Dion Cássio, que dão algumas informações. Eles foram do primeiro século da nossa era. Eram pagãos, né? Não eram cristãos. Dão algumas informações sobre os cristãos, diretamente e indiretamente, diretamente e indiretamente sobre Jesus. Vamos começar com Plínio Moço, de 62 a 113 depois de Cristo. Ele foi amigo de Tácito e Suetônio. Ele foi administrador da Bitínia e do Ponto. É o testemunho mais antigo que se conserva de fonte pagã romana sobre os cristãos e Jesus, sabiam? É o mais antigo. Em carta ao imperador Trajano, referia o número considerável de súditos dados às práticas cristãs. Considerou suspeitas as reuniões noturnas, isso é, antes do raiar do sol, os cristãos se reuniam noturnamente. Por muito inocentes que fossem os hinos que eles entoavam, por muitos inocentes, eles entoavam para ele como se ele fosse um Deus, esse Cristo. E por muito inofensivas que fossem as comidas, porque eles comiam também depois dos hinos comidas, eles compartilhavam entre si. Quem sabe que o Trajano respondeu para Plínio? Que se punissem os obstinados em não renegar a Cristo. Cornélio Tácito, de 61 a 117, historiador romano. Cornélio Tácito escreveu os Anais do Império. Lembra esse famoso Anais do Império? Por volta do ano 98, sobre Trajano. Referindo-se à crença comum no tempo que atribuía a Nero a autoria do incêndio de Roma, ele disse o seguinte, 2 pontos. Abre aspas, Nero sinalizou como culpados e castigou com a maior crueldade uma classe de homens aborrecidos com seus vícios, os quais eram chamados de cristãos. Cristo, de quem tal nome se origina, havia sofrido a pena de morte durante o reinado de Tibério, o imperador Tibério, por sentença do procurador Pôncio Pilatos. A execrável superstição momentaneamente reprimida irrompia de novo não somente na Judéia, origem do mal, mas também pela cidade, isto é, em Roma. Lugar em que de todas as partes confluem e onde se celebram toda classe de atrocidades e vergonhas. Fecha aspas, ponto. Está no Anais, desse Anais 1544, Anais do Império que ele escreveu. O dado da morte de Jesus, chamado Cristo por sentença do procurador Pôncio Pilatos, é considerado autêntico por todos. Suetônio, vamos ver Suetônio, morto até o ano 160. Historiador dos imperadores romanos em sua, entre aspas, Vita Claudi, entre aspas, Vita Claudi 25:4, se refere à expulsão dos judeus nestes termos, 2 pontos, abre aspas. Como os judeus provocavam contínuos tumultos por instigação de Crestus, Cláudio os expulsou de Roma, fecha aspas, ponto. Neste texto fica uma dúvida para alguns, né? Que dúvida? Se esse Cristo que eles falam, Suetônio fala, não era chamado Cristo. O indivíduo chamado Cristo. Na Vita Nerones 16:2, entre aspas, Vita Nerones, entre aspas, 16:2, Suetônio relata também que os cristãos seguiam uma nova e maléfica superstição e que foram expulsos de Roma por Nero. Finalmente, Dion Cássio, outro historiador, que escreveu sua história romana em 80 livros, sabiam? Fala da execução do cônsul Flávio Clemente e do desterro de sua mulher, acusados de ateísmo, os quais pereceram junto com outros por serem simpatizantes da fé judia. Está em Epítome 67:14.
Este dado poderia referir-se à perseguição dos cristãos feitas por Domiciano, relatada na primeira carta de Clemente. Com incontestável direito podemos afirmar que nenhuma personalidade da antiguidade logrou possuir sua existência tão prodigamente comprovada. Nada de uma figura vaga de feitio mítico ou lendário, como a de um Orfeu, de um Atis ou de um Krishna. Jesus é um homem real. Jesus é um homem real, cuja aparição em público se data solidamente em meio de um imponente sincronismo. Abre aspas. No ano 15 do Império de César Tibério, imperador César Tibério, no ano 15, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia e Herodes tetrarca da Galileia. Fecha aspas, ponto. Eu espero que vocês pesquisem mais. Mas o Cristo é infalível, ele realmente não há como a gente falar que não existiu Jesus o Cristo, não há como.